quero te fazer uma pergunta. Quantas vidas você atendeu hoje na sua empresa, onde você trabalha, no meio de hospedagem que você atua? É com esta provocação que eu inicio hoje o nosso bate-papo de perguntas e respostas, inspirado nessa frase que eu já trouxe para vocês em outra oportunidade, desse livro do Kiko, que fala sobre muita alma nessa hora, lições para empreendedores que querem ter negócios cheios de propósito, que entendem que resultados vão além de lucro, vão além do financeiro, que buscam impactar positivamente a humanidade, que buscam aí o bem-estar das pessoas. E esta é a moral de uma gestão centrada nas pessoas, É a gente procurar ser uma empresa, não ser a melhor empresa do mundo, mas ser a melhor empresa para o mundo, como a gente comentou ontem. Então, uma excelente noite para quem está ao vivo aqui comigo. Saúdo, Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver aí assistindo depois. Esse é o nosso tema de hoje. E nós vamos nos guiar, Já deixei aqui a dica do livro do Kiko, super recomendo, é uma leitura super fluida. E 2 materiais hoje vão guiar a nossa pesquisa, além do nosso banco de perguntas que já temos também, tá? O banco de perguntas, então, vem das perguntas que vocês já fizeram sobre o tema, de ter uma propósito de gestão, como é que eu faço uma gestão diferente, como é que eu faço uma gestão com foco no meu hóspede, e também de quem já está inscrito na nova era da experiência, que quando deu o seu check-in, não respondeu uma FNRH, mas respondeu uma pesquisa super legal e deixou lá quais eram as maiores dificuldades, Quais eram as dúvidas, os anseios, o que gostaria de saber, o que gostaria de aprender. E aí eu digo para vocês que algumas coisas que surgiram, Por exemplo, foram quais são os pontos chaves para uma boa gestão, E muitas perguntas, assim, e quando a gente perguntava de dificuldades ali, das perguntas, traga a sua dificuldade, por que você não consegue oferecer uma experiência memorável, o que te impede, de entregar o resultado que você quer entregar enquanto gestor, enquanto colaborador, enfim, enquanto atuante dentro de um meio de hospedagem, ou de um Airbnb, ou de imóvel de temporada. Aí vinham muitas questões relacionadas a custos, a receitas, Esse lado financeiro muito forte, E ninguém está dizendo aqui que não precisa se preocupar com isso, tá? É, um dos fatores de sobrevivência e manutenção de qualquer negócio. Então, sim, a gente precisa se preocupar com esse quesito, tá? Então, isso apareceu muito, Como é que eu encanto, como é que eu ofereço uma experiência se eu tenho um budget, um orçamento apertado, ou se eu não consigo verba para investir, ou se não sobra verba para investir. Então, essa questão do custo foi muito apontado como um obstáculo de gestão e de oferecer essas experiências diferenciadas para os hóspedes, tá? Questão de sermos hoteleiros 1001 funções, e aí quem está comigo aqui já, a Adriana lhe deu boa noite, o pessoal da Faroco Consultoria, a Vânia, a Janaína, a Joelson, Somos aí hoteleiros, sabemos que somos 1001 funções, E às vezes esses sermos 1001 funções nos sobrecarrega um pouco. E aí a gente não consegue cuidar tão bem do nosso setor, nem do setor que está ali, nem do setor que está lá, nem do setor que a gente está cobrindo. Então sempre fica uma brecha, É ótimo que a gente tenha entendimento, e a gente falou muito disso ontem, De nós temos entendimento de como os outros setores funcionam, Para a gente conseguir interagir melhor. Mas a partir do momento que a gente entra numa situação de começar a tapar buraco, a situação começa a apertar um pouquinho, porque em algum lugar a qualidade vai ser sacrificada e isso vai impactar o processo. Então esse foi um dos pontos também que apareceu muito na pesquisa, tá? E aí vocês já sabem que o Perguntas e Respostas está aberto, então vocês podem começar a interagir, Eu vou começar respondendo aqui as perguntas, Fazendo esse contexto de perguntas que eu tenho aqui. Mas vocês também têm canal livre aí para apresentar as dúvidas e as perguntas de vocês em cima deste tema de gestão centrada em pessoas. E aí, quando eu falo pessoas, eu não estou falando apenas o hóspede, Eu estou falando do hóspede, eu estou falando do colaborador,
Tô falando ali de todos os atores do processo de hospedagem, todo mundo que está inserido dentro do processo, tá? Então, além dessas 1001 funções, o pessoal também reclamou, né, reportou que falta tempo. Se não falta tempo, falta disposição, foco, motivação, conhecimento, oportunidade para fazer uma gestão mais assertiva, para fazer uma gestão mais focada no hóspede, mais focada no colaborador, mais focada em experiências, né? Então essas foram aí as principais dificuldades que a gente mapeou até agora na pesquisa. E eu queria saber se são dificuldades que vocês sentem também, se vocês têm alguma outra dificuldade, para que a gente comece aqui a conversar, né? E aí, como é um perguntas e respostas, eu também me sinto no direito de fazer uma provocação para vocês, né? Se vocês saberiam responder qual é o foco da empresa que vocês trabalham hoje, da empresa que vocês atuam, da empresa que vocês são proprietários, né? Independente de ser hotelaria ou não, de ser hospitalidade ou não, né? Qual é o foco da empresa de vocês? Vamos ser mais específicos, qual é o foco da carreira de vocês? Vocês pensam hoje em resultado financeiro? Vocês pensam hoje muito no produto, né? que vocês atuam, que vocês representam? Vocês pensam muito no serviço que vocês estão oferecendo? A gente precisa ter muito claro qual é o foco, nosso foco de atuação. E principalmente quando a gente faz parte de uma estrutura, o foco dessa estrutura precisa ser claro pra gente, né? Voltando na questão de raízes que a gente falou ontem quando estava conversando das questões de mão de obra, é preciso ser clara a motivação da empresa, os valores, né? Para que estamos aqui? E aí um segundo livro que eu já inicio deixando também de indicação, é esse aqui, Empresas Focadas no Cliente, tá? Eu não vou me arriscar a dizer o nome, mas eu acho que é Niraj Dawar. É um livro super legal que fala dessa transição de um foco de produto, né? De um foco mais ali de bens, de serviços, para um foco em pessoas. E ele traz vários cases, ele super aplica, assim, são empresas internacionais, né? Porque é um livro internacional, mas ele traz vários cases com exemplos simples de ações que a gente pode performar, às vezes, sem nem mexer no nosso serviço, sem nem mexer no nosso produto, e oferecer uma experiência diferenciada, de alto valor, né? Elevar o nível de excelência do que a gente entrega para o nosso cliente. Simplesmente nos preocupando em olhar para esse cliente, né? E perceber o que ele precisa ou o que ele vai precisar ao longo da jornada, que sinais que ele deu, né? Ali a Adriana falando pra gente, que bom te ver aqui, Adriana. A cultura organizacional da empresa precisa estar alinhada com a equipe, e a equipe alinhada com a cultura organizacional também super faz sentido, né? O alinhamento tem que ser ali conjunto, tá? Então esse livro, ele é super acessível, tá? E ele vai falar dessa transição, ele vai falar de empresas que fizeram a transição e de empresas que não fizeram a transição, e do que aconteceu com essas empresas, né? Tanto dos resultados que elas tiveram, quanto dos resultados que elas, das que transacionaram bem, né? Tanto com os resultados que elas perderam, das que não transacionaram, das que não fizeram essa mudança, tá? Então, lembrando mais uma vez que o campo de perguntas e respostas está aberto, é só vocês clicarem ali na interrogação. Quem quiser participar, mandar a sua pergunta, clica ali perto do aviãozinho, né? E digita a pergunta, ela aparece aqui pra mim e a gente discute ela, tá bom? Fiquem super à vontade. Então, assim, gente, super recomendo o livro, tá? Pois é, Messias, a gente não para, né? Agora há pouco eu tava na live do Messias com a Ju, né? Foi uma baita live. Quem não viu, quem não pôde acompanhar, vão lá e assistam. Foi maravilhosa, tá? E aí agora tô eu aqui, né? Dando uma continuidade no tema, falando também, né, da importância de uma gestão centrada nas pessoas para que a gente consiga oferecer experiências diferenciadas, né? Que sejam mais que memoráveis para os nossos clientes, tá?
Então, assim, esse livro que eu indiquei para vocês, tá? Para quem tá chegando agora, para não perder depois vai ficar, tá? Na live salva a foto do livro, dos 2 livros que eu comentei, tá? Ele fala que uma gestão centrada no cliente, tá? Ela se preocupa em reduzir custos e riscos, tá? E aí vamos tentar tirar um pouquinho dessa questão de custo a nível financeiro, tá? E vamos ampliar essa questão do custo, tá? Eu tô vendo que a Giovana aqui tá tentando fazer pergunta. Giovana, se você conseguir colocar aqui no chat pra mim, tá? Ou na perguntinha, eu super te agradeço. Assim que eu receber aqui, a gente conversa, tá bom? Vamos deixar de focar nesse custo apenas no dinheiro, no monetário. Mas vamos pensar que os nossos clientes, que os nossos hóspedes, que os nossos colaboradores, as pessoas que estão no nosso negócio, elas têm custos, né? Financeiros, obviamente, tem custos também aí de tempo, de energia, de disposição. Então, são vários, né? Custos emocionais, psicológicos. Então, tem muitos custos aí envolvidos. Assim também como tem os riscos envolvidos. Vamos trazer isso para uma situação prática, né? Ah, Thaís, quais são os riscos que, né, o meu hóspede tem? Deu algum problema na viagem desse hóspede e ele já chega no destino, ele já chega no hotel ali com uma experiência que não começou legal, né? Ah, Thaís, mas isso a gente não tem como prever. Não, realmente a gente não tem como prever, né? Nem o hóspede tem como prever. Mas a gente tem como amenizar, a gente tem como ajudar a reduzir, né, esses riscos que o cliente acaba assumindo quando ele entra numa relação de consumo, né? Nós, enquanto empresa, assumimos e o cliente também assume. Um colaborador assume os riscos quando ele entra num contrato de trabalho e a empresa também assume riscos, né? Então, toda transação, aí, todo contrato, ele tem riscos, né? Ele tem custos para ambos os lados. E o que esse livro fala muito é que a gente tem que entender quais são os custos, quais são os riscos que estão ali embutidos na jornada desse hóspede, né, na jornada desse cliente, e tentar reduzi-los. Vocês querem ver uma coisa simples que reduz custo? Água, né? Eu brinco muito aqui quando eu chego nos hotéis e vejo, né, água, cortesia. Aí eu falo com vocês, é cortesia ou é brinde? É mimo ou é cortesia, né? Você está reduzindo o custo do hóspede porque ele vai precisar tomar água, né? Pessoas, a gente precisa tomar água, né? A gente precisa ficar fazendo esse lambrete pra gente mesmo todos os dias. A gente precisa tomar água, né? Então você está antecipando uma necessidade básica daquele hóspede e está reduzindo o impacto financeiro nele, né? Porque às vezes água, né, custa caro em alguns frigobares, né? Então, falando em custa caro, o Messias acabou de dar uma super dica aqui que esse livro, esse que eu mostrei, esse último, né, tá custando R$16 na Amazon. Então, eu super recomendo que vocês façam essa compra aí, porque é um livro super fluido de ler e principalmente pelos cases, vale demais. Eu vou comentar um dos cases aqui que ele trouxe, tá? Então, assim, essa simples água que a gente deixa, ou voltando, né, à inspiração, quando a gente fez a análise do Hotel Michelin lá de Gramado, eles deixam água disponível na recepção, tem um filtro disponível onde o hóspede pode, né, encher sua garrafinha, levar para o quarto, tomar, enfim. Deixam água quente, deixam café, deixam pipoca, então deixam frutas, deixam ali vários itens disponíveis para que o hóspede se sirva e tá reduzindo o custo dele financeiro, né? Um custo de deslocamento, um custo de se preocupar com, enfim, N coisas, né? Extravasando um pouco do financeiro e tá demonstrando carinho, tá demonstrando cuidado, tá demonstrando acolhimento, tá demonstrando uma gestão que tá focada em pessoas, focada na necessidade, né, que aquela pessoa pode ter de se alimentar, né? Lembrando aí que o alimentar está dentro dos rituais da hospitalidade, né? Então, tá preocupada em promover bem-estar, né, para o hóspede. Então, é uma atitude simples, uma água ajuda a reduzir tanto o custo quanto o risco, né, porque o cliente assume, tá? E essa questão de antecipar necessidades também é uma coisa que ele fala muito, né, que é a questão de tentar inovar ouvindo o cliente. Mas essa questão de ouvir o cliente, ela precisa ter um equilíbrio, tá?
Às vezes a gente entra num lado muito romântico e eu preciso muito me policiar com relação a isso, né? Porque eu sou uma romântica, né? Apaixonada pelo tema, de que a gente precisa sim ouvir o nosso cliente, entender o nosso cliente e tentar entregar para ele o que ele quer ou o que ele ainda não sabe que ele quer. E aí entra um dos cases, né, que todo mundo aqui deve conhecer. Ele explora o case da Apple, né, e do lançamento do iPhone. Na época, eu até esqueci de pegar um celular antigo aqui. Eu peguei alguns celulares antigos meus que eu tinha guardado e mostrei, né, pra minha filha, pra dizer, olha, lá na época dos Incas era assim que a gente se comunicava, né, o celular servia pra ligar, não pra jogar e nem pra outras coisas. Né? E ela adorou, assim, ver, né, que o celular era isso aqui de tela e isso aqui de teclado, né? Então foi nessa época que o Steve Jobs lançou o primeiro iPhone, que era Total Touch, né? E os concorrentes na época deram risada, né? Tipo, eu atendo necessidades de clientes que não vão conectar com o teu produto. Então, eu estou a salvo no meu mercado, né? Eu não preciso olhar para isso, né? Eu vou continuar mantendo a minha hegemonia, a minha parcela de mercado. E foram justamente as empresas que caíram, né? Foram esquecidas aí e hoje estão só na memória de quem era usuário, realmente, né? Então, uma delas que teve esse comportamento que o livro cita foi a BlackBerry, né? Que era um celular que tinha a telinha e tinha todo o teclado completo, né? E era um celular premium na época, né? Era um celular aí que os altos executivos tinham, enfim. Não deram atenção. Essa é quando o Steve Jobs lançou o iPhone, gerando um desejo no cliente. Nenhum cliente foi lá e disse, eu quero um telefone que não tenha teclado, eu quero um telefone touch. Então, ele antecipou uma necessidade, ele, né, criou um desejo, inovando. E não é à toa que hoje, né, a maioria dos celulares, se não quase todos, a gente tem alguns ainda celulares que tem a questão do teclado, né, para a questão de adaptação, acessibilidade, enfim, mas praticamente todos os celulares hoje são touch, né? Os celulares já estão dobrando, estão fazendo várias coisas aí, né? Várias peripécias, né? Então, a importância, né, da gente ter o equilíbrio desse ouvir o cliente, dessa voz do cliente, tá? Às vezes, você tem um produto e um serviço maravilhoso, mas você está comunicando para o cliente errado. Ou às vezes você tem um produto ou serviço maravilhoso e você está com o seu cliente certo, mas você não está conseguindo comunicar de uma forma que conecte com ele. Então é esse equilíbrio que a gente precisa, né? A gente precisa ter sim os clientes ali no coração, né, da nossa estratégia, no coração da nossa gestão e aprender a equilibrar as expectativas, né? Equilibrar aí o que eu ofereço, o que eu ouço e o que eu ofereço em troca para ser mais assertivo nessas entregas memoráveis, tá? Então essa é uma das grandes dicas aqui que ele traz numa visão assim bem, eu não digo romântica, mas uma visão bem assertiva, bem estratégica, né? Que nós saibamos ouvir os nossos clientes de forma assertiva, não é tudo, né, desequilibrar a balança, mas fazer o equilíbrio certinho ali, tá? Então assim, o que ele fala, né, o que o Niraj fala é que a gente precisa definir essas necessidades do cliente e entender quais são os critérios de compra dele, né? Então, qual é um dos pontos chaves para uma boa gestão, né? Voltando lá na pergunta, né? Voltando lá na questão, como é que eu otimizo o custo, como é que eu otimizo receita, né? Como é que eu consigo atingir o meu cliente, como é, né? Nessa falta de tempo, de conhecimento, enfim, conhecimento a gente está tendo aqui agora, né? As indicações dos livros, essa discussão que a gente está tendo aqui, tá? Nós precisamos entender as necessidades dos nossos clientes e quais são os critérios que eles utilizam para nos comprar. Por que os nossos clientes nos consomem? Você saberia dizer hoje por que o teu hóspede entra no teu hotel? Por que o teu cliente compra o teu produto? Sem ter que pensar muito? Você conseguiria me dizer, porque eu sou o melhor hotel da minha região. Porque a minha estrutura é melhor, porque a minha equipe é melhor. Porque a qualidade do meu produto, o custo-benefício, ninguém bate.
Vocês conseguiriam dizer por que os clientes de vocês hoje compram de vocês? Então isso é essencial, né? Que a gente tenha isso muito bem entendido e que a gente entenda também que isso muda numa velocidade que às vezes a gente não consegue acompanhar, mas a gente tem que se esforçar ao máximo para estar ali, constantemente atualizado nessa mudança de critérios de compra, nessa mudança de necessidades, porque o comportamento do consumidor hoje muda cada vez mais rápido, tá? Então são essas dinâmicas aí que a gente tem em função de avanço tecnológico, né, em função do consumidor ter tudo ali na palma da mão, de estar mais empoderado, N questões, tá? Que a gente precisa ter essa atualização rápida, constante, do que ele quer, do que ele precisa e de como ele consome, tá? Para que a gente consiga pegar essas informações, entender o nosso cliente e aí pensar, pronto, como é que nós vamos trabalhar a nossa oferta para impactar esse cliente, tá? Então, esse entendimento ele vai levar à otimização de processos, à otimização de jornadas e à otimização de relacionamento com os nossos hóspedes, com os nossos clientes, tá? E aí, eu vou para um terceiro material extra que entrou bem de última hora aqui nessa discussão, mas que trouxe também dicas maravilhosas para ajudar nessa pergunta, né? De quais seriam os pontos-chave de uma boa gestão e como é que a gente faz para driblar os problemas que foram apontados na pesquisa, né? Dessa Thaís, falta oportunidade, falta foco, eu não sei onde agir, eu não sei onde mexer, eu não consigo, né, dar conta de tudo, né? Se eu conseguisse ser mais assertivo, se eu tivesse um modelo, enfim, se eu soubesse onde mexer, ficaria mais fácil, tá? Então, é um relatório da Deloitte, tá? Que ele fala sobre a centralidade no cliente. É um relatório muito legal porque ele está focado nisso e ele está focado em ações práticas do que a gente precisa fazer, tá? Para colocar realmente o cliente no coração, né? Da gestão. E aí, ele não fala só sobre o cliente, por isso que o tema da live é gestão centrada em pessoas. Ele fala em colocar as pessoas no centro do negócio, né? Então ele traz muito uma perspectiva de como a gente precisa, né, encantar os clientes e traz muito uma perspectiva de como a gente utiliza os recursos que a gente tem dentro do nosso meio de hospedagem, dentro da nossa empresa, que a gente tem ali disponíveis, né? Principalmente em forma de capital humano, que são as nossas equipes, como é que a gente consegue ativar esses recursos para dar este match, né? Para a gente conseguir atingir os benefícios, os resultados que uma gestão centrada no cliente traz, tá? E aí, eles começam dizendo que colocar o cliente, né, colocar as pessoas no centro, começa com líderes que guiem este foco, tá? A gente falou muito ontem da importância de uma liderança, né? De líderes que guiam, de líderes que orientem, né? Que líderes que sejam espelho, que sejam ali referência, que sejam inspiradores, tá? Então, isso tem que vir da cultura da empresa, tem que vir das lideranças, né? Tem que vir, como a gente fala aí, tem que vir de cima, tem que vir inspirando, né? Então, a importância já disso tá ali enraizado na empresa. É o primeiro passo que esse relatório da Deloitte aponta, tá? O segundo passo é justamente a questão de dar ouvidos à VOC, que eles chamam, né? A voz do consumidor, a voz do cliente, VOC, tá? Por quê? Porque é com esta VOC, e aí eu vou puxar este VOC também para a voz do colaborador, aproveitando aí que o C serve para os dois, porque tanto os clientes quanto os colaboradores vão nos dar informações sensacionais e super ali necessárias para a gente conseguir customizar as nossas ofertas, tá? E que a gente consiga customizar de uma maneira certa, de uma maneira assertiva, né? E a gente tem opções, a gente pode customizar para um segmento de clientes nossos, ou a gente pode customizar no marketing que a gente chama 1 para 1, de cliente por cliente, de colaborador para colaborador. Um pouquinho do que a gente falou ontem também, né? De gerir a singularidade, né? De olhar para cada colaborador e trabalhar
cada característica dele, tá? Então já tem empresas que trabalham olhando cliente por cliente, tá? Wallace, muito obrigada, tá? Adoro, o meu propósito, a gente fala de empresas com propósito, né? De pessoas com propósito. O meu propósito é estar vindo aqui compartilhar esse conteúdo com vocês. Então saibam que eu fico honrada com a presença e com a colaboração de vocês aqui, tá bom? Muito obrigada. Então, a gente precisa se atentar, né? Se faz sentido a gente trabalhar por segmentos, por customização de segmentos, ou se a gente tem possibilidade, né, de fazer esse 1 para 1, esse one-to-one, né? Esse human to human, humano para humano, tá? Se fizer, que lindo, né? E aí as informações vão te ajudar cada vez mais a personalizar, a customizar num grau que vai ficar ali, ó, lapidado para aquele cliente, para aquela pessoa, tá? Agora sim, se você adotar esse posicionamento para o seu cliente, adote esse posicionamento para o seu colaborador também, tá? Porque lembrando, a experiência do cliente começa na experiência do colaborador e os clientes só vão se sentir amados se os colaboradores se sentirem amados primeiro, tá? A gente está trazendo aí, né, Adriana? A gente está trazendo aí duas coisas assim que precisam casar, porque se a gente não reverberar isso na cultura, o colaborador não vai reverberar isso pro hóspede, tá? A gente não tem como pedir que uma pessoa entregue aquilo que ela não vivencia, não vai ser autêntico, tá? O impacto da entrega não vai ser o mesmo, tá? A gente fala ali, né, do fingir hospitalidade. O fingir hospitalidade é horrível, tá? A gente vê que é forçado, né? A gente consegue perceber quando uma pessoa está forçando um sorriso, está forçando seja bem-vinda. É perceptível, né? Então, a gente não pode forçar padrões, forçar procedimentos que levem a comportamentos forçados de hospitalidade. Não é isso que a gente quer e não é isso que vai entregar experiências diferenciadas, tá? Então, já vi muito hotel aí cobrando, porque vocês têm que se maquiar, porque não pode tatuagem, não pode piercing, o brinco tem que ser assim, a cor da unha tem que ser assado, né? Colocando todo mundo numa caixinha, porque durante muito tempo a hotelaria foi assim, né? Hoje a gente já vê que tá muito mais flexível, né? Alguns hotéis ainda não cobram esses padrões, né? Outros já flexibilizaram muita coisa, porque estão deixando os colaboradores serem eles mesmos, né? Serem ali as suas singularidades, né? Respeitando as singularidades, as subjetividades de cada um, tá? Então, é muito importante a gente olhar para esses detalhes dos nossos clientes e dos nossos colaboradores, tá bom? E aí a gente entra na etapa de desenhar a experiência, tá? Então, assim, a gente precisa conhecer qual é o caminho, qual é a jornada que esse hóspede faz quando entra, né? Ou quando ele pensa no nosso hotel, ou quando ele pensa em se hospedar, tá? Esse desenho de jornada, ele pode começar lá na etapa de descoberta. Pronto, a pessoa vem para a cidade que eu tô. Como é que eu vou me fazer uma opção para ela? Tá? Você já começa quando você é uma hipótese, né? Quando você é uma opção. E você pode começar a desenhar essa jornada desde este ponto, até ele realmente reservar com você, dar o check-in, usufruir a hospedagem, né? Usufruir todos os momentos da hospitalidade ali, dar o check-out, sair do seu hotel e esse relacionamento continuar, tá? Então a jornada, ela pega todo esse trajeto aí, tá? Que não é pouco, né? E a gente precisa se atentar, tá bom? Então a gente conhecer essa jornada e conseguir trabalhar os pontos ali, os touch points que a gente chama, né? Os pontos de contato, os momentos da verdade de cada ciclo de serviço, tá? Tem até um conteúdo ali no perfil que fala, né, sobre um exemplo de ciclo de serviço de recepção, tá? E que dentro desses ciclos, né, a gente consiga entender quais serão as promessas, quais serão as expectativas, quais serão os possíveis pontos de atrito, né? O que pode gerar alguma insatisfação naquele hóspede, se algo dá errado, qual é meu plano A, qual é meu plano B, né? Onde é que eu vou inserir um momento especial, onde é que entra o momento mágico, né? O magical moment, né? Que a gente fala, onde é que vai entrar esse momento uau daquela etapa da jornada. Então, tudo isso
pode ser planejado, né? E aí trazendo uma outra referência, né? Esse querer planejar experiências nasce primeiro ali da motivação, da paixão, do coração, tá? Então, assim, quando a gente for colocar emoção na hora junto ali com o estratégico, na hora de mapear e de desenhar essa jornada, é super importante que a gente tente prever realmente, né, quais serão os possíveis comportamentos que vão acontecer ali. E para essa fase aqui, conhecer o nosso perfil de cliente. Para quem eu faço o meu serviço, né? Quem é que vai me consumir? Por que essas pessoas, por que vão comprar, né, o que eu ofereço? Então você já vai saber que o seu serviço, que o seu produto está direcionado para aquele perfil. E é com base naquela persona ou naquelas personas, porque você pode ter mais de uma, que você vai traçar essa jornada. O que não pode é você não saber quem é a sua persona, porque daí você não consegue traçar uma jornada. E aí você não consegue impactar, né? Porque você vai estar fazendo algo generalista, né? Geral. E aí quem cair na rede é peixe, né? Então assim, você vai estar perdendo chances, né? Você vai estar desperdiçando recursos ali, que pode ser que dê certo com um, pode ser que dê certo com outro, mas com metade não vai dar certo, tá? Então, conhecer a persona, conhecer o seu cliente, por isso que a gente fala, o entender o cliente vem antes de desenhar a jornada, tá? E aí, depois que a gente desenhou essa jornada, a gente vai empoderar a linha de frente, né? Geralmente a linha de frente do hotel ali é recepção, reservas, né? É quem tem esse primeiro contato com o hóspede, tá? No caso de Airbnb, de imóvel de temporada, às vezes é a administradora, às vezes é o próprio proprietário, né, do imóvel, que é a linha de frente, que é o faz tudo, né? Então, esta linha de frente, ela tem que estar empoderada para ter decisões muito ágeis, muito rápidas, porque serviços, gente, são intangíveis. A gente não pega um serviço como a gente pega, né, um produto, um bem. A gente não consegue pegar um serviço, a gente não consegue guardar um serviço. Eu não consigo fabricar um serviço e te entregar ele em outro momento. O serviço, ele acontece no momento que ele é criado. Ele está ali sendo criado e ele está acontecendo. Então, você não consegue palpar, você não consegue separar, né? Ele é inseparável, intangível, ele é perecível, porque não é estocável. Então, a gente tem várias aí características que tornam os serviços muito diferentes de produtos, muito diferentes de bens, né? E ter essa linha de frente empoderada para ter essas respostas ágeis vai de encontro com essas características específicas de serviço, tá? Porque assim, ó, se eu quero dar uma experiência diferente para o meu hóspede, ou se eu quero ter uma reação rápida para algo que possa matar essa experiência, eu preciso estar empoderado. Eu preciso ter poder de ação. Eu preciso saber qual é a minha alçada para eu ter a resposta rápida ali na hora. E impedir e agir, né, naquele momento certo. Ali, ó, pá! É aquele momento. Pô, esse momento aqui, se eu fizer isso aqui, eu vou ganhar esse hóspede para sempre, né? Ou não, deu um problemão aqui e eu preciso tomar uma atitude mais enérgica, né? Ou às vezes mais arriscada, mais arrojada, enfim. Mas eu tenho certeza que essa atitude aqui vai salvar o atendimento e ele vai esquecer desse problema, né? Não vai ficar aquela má impressão, não vai gravar uma má experiência, né? A gente lembra, não sei aqui quem já assistiu Divertidamente, né? Da alegria e da tristeza dentro do cérebro da menininha, né? Que era aquela disputa para não deixar a bolinha azul, né, entrar no campo de memórias permanentes, tá? Então é mais ou menos isso que a linha de frente está fazendo ali, né? Eles estão tentando ser a alegria ali no esquema, né? Só pode passar a bolinha amarela. Bolinha azul não pode passar, não pode marcar a bolinha azul, tá? Então, é esse empoderamento que a gente tem que dar, né? A gente tem que empoderar os amarelinhos, né? A alegria, para que eles consigam ter autonomia de performar ali e dizer, olha, consegui fazer o máximo que eu podia com os recursos que eu tinha, com a autonomia que eu tinha para reverter essa situação ou para potencializar essa experiência, tá? E aí eu tenho um caso recente de um amigo meu que se hospedou, que ele é hóspede habitué, oh, meu Deus, quase não sai, né? Ele tá sempre se hospedando nesse hotel porque esse hotel marcou um momento especial da vida dele, tá?
E aí, toda vez que ele vai, ele fala na recepção, poxa, foi aqui, né, que aconteceu tal coisa e tal, e aí eu sempre procuro voltar. Então, ele tá dando a informação para a recepção, né? Tipo, aqui é especial para mim, e eu vou continuar voltando aqui porque eu me lembro de momentos especiais. Mas assim, será que era, né? Ele já tinha voltado umas 5 vezes ali no hotel. Será que ele precisava estar dando essas informações pro hotel? Né? Às vezes o hóspede gosta de falar, poxa, eu adoro vocês, eu sempre volto aqui. Beleza, né? E tudo bem, e a gente responde, pô, que prazer te receber aqui de novo, né? Tô vendo aqui que o senhor é um cliente VIP, é um cliente habitué nosso, ficamos muito honrados com o seu retorno, que legal que o senhor tá aqui, né? Mas ele teve que chegar ao ponto de meio que pedir que fosse feito algo especial para ele, né? Que a gente não precisa chegar nesse ponto, né, do hóspede ter que pedir que se faça algo especial para ele, nesse caso de recompra, né, de retorno, de fidelização. A gente precisa usar as informações que estão ali. Poxa, ele tá voltando pela terceira, quarta, quinta, sexta vez, enfim. Eu já tenho informações dele. Então eu já sei, poxa, ele tem um padrão que ele só vem nesta data, então talvez ele esteja comemorando uma data especial, né? E uma coisa que o Messias e a Ju falaram na live hoje deles, né, é de justamente perguntar que a Disney faz, né, essa abordagem. Olha, tudo bem, que legal receber. Vocês estão comemorando alguma data especial, alguma ocasião especial, traz vocês aqui? Então a gente tem vários artifícios aí para que o hóspede não precisa pedir para ser surpreendido, mas que a gente consiga se colocar nessa posição de surpreender. E isso vai muito de encontro ao empoderamento da linha de frente, tá? O próximo tópico, né? A gente empodera a linha de frente, mas a gente não pode esquecer de quem está no backstage, de quem está nos bastidores. A gente não pode esquecer das equipes de suporte. Elas precisam estar igualmente engajadas neste cliente, nessa pessoa que está no centro, tá? Então a gente tem ali o ADM, o financeiro, o RH, o TI, né? Se a gente for ampliar bastidores, a gente tem governança, a gente tem manutenção, a gente tem o pessoal do AIB que não fica na linha de frente. Então, os bastidores da hotelaria, eles são, né, bem grandes, às vezes até maiores que talvez a linha de frente, a depender do hotel, tá? A gente precisa engajar e empoderar eles da mesma maneira que a gente precisa empoderar a linha de frente, porque eles são tão essenciais na entrega quanto quem tá ali no face-to-face com o hóspede, né? No cara a cara, no relacionamento, no telefone, enfim. Eles precisam ser tão empoderados quanto, porque cada tarefa, né, cada função conta para o resultado, né? O ADM, o financeiro, o TI vão dar ali informações super importantes para a gente performar um trabalho melhor. O RH vai dar a base da cultura da equipe, né? Dos processos de contratação, de seleção, de manter, de cultivar os colaboradores, passa pelos recursos humanos. Então, assim, esse time de back-office, esse time administrativo, ele precisa estar engajado, tá? E precisa que se dê também o empoderamento e a autonomia necessária para que, se eles encontrem e precisem ali interagir com o cliente, né, principalmente esse pessoal administrativo, que geralmente não tem esse relacionamento direto com o cliente, mas se precisar, né, eles precisam ter ali, entender como eles podem ter esse relacionamento, né, e como a cultura incentiva eles a ter esse relacionamento, tá? E aí, o próximo tópico é encorajar comportamentos corretos. E aí a gente faz, né, um link com a live de ontem, que é o quê? São aqueles colaboradores que dão o plus a mais, né, o extra mile que a gente fala, que se entregam, né? E aí a gente tem dois lados da moeda. A gente pode nutrir, né, esse tipo de comportamento para que ele aconteça, e a partir do momento que ele acontece, ele precisa ser notado, ele precisa ser reconhecido, né? A gente precisa gratificar, a gente precisa motivar, e a gente precisa empoderar para que esses comportamentos continuem, tá? E aí, quando a gente vê os hotéis que colhem resultado por uma gestão centrada em pessoas, quando você vai ler os feedbacks dos hóspedes, que é quem, né, valida a entrega, você vai ver nome atrás de nome e nome e nome de pessoas da equipe.
Tem hóspedes, tiveram algumas avaliações que eu li quando eu estava fazendo as análises dos hotéis, que eu acho que citaram a equipe inteira. Inteira do hotel. Assim, um atrás do outro, tá? Então, assim, será que esse serviço impactou? Será que essa equipe impactou? Alguém tem dúvida que essa equipe deu um extra mile, deu um plus, deu o melhor de si para aquela experiência? A ponto do hóspede ter criado um relacionamento, gerado conexão e ter lembrado o nome de todo mundo, né? Ter ativado aquele gatilho ali de gratidão e ter falado de todo mundo, né? E ter dito o quanto vocês me marcaram, obrigada. Então, assim, eu lembro que na época que era fraco um pouco essas avaliações online, né? Tava começando essas plataformas, num dos hotéis que eu trabalhei, quando a gente via os nossos nomes nos formulários, a gente ficava muito feliz, muito, muito, muito feliz. Às vezes a gente já ficava espiando a urna da recepção, assim, pra ver se via algum nomezinho. Não sei se alguém é dessa época aí, mas se for, vai entender meu sentimento, né? O hóspede, né? Já ficava ali, a gente já ficava tipo assim, será que, né? Já deixava o crachá, assim, meio aparente, pra ver, né? Se rolava alguma menção, né? Então, eu já vi vários tipos de comportamento, assim, né? Da pessoa estar interagindo com o hóspede e deixar o crachá, né? Dessa ânsia de ser reconhecido, né? São várias histórias engraçadas com relação a isso, tá? Mas de como no tempo dos Incas e dos Maias, a gente ficava observando a urna transparente que ficava na recepção ali para saber se a gente tinha sido elogiado ou não e como era comemorado, né? O formulário ia pro mural dos salários do mês, enfim, ali da comemoração, porque tinha sido citado. E hoje, com a internet, o hóspede já sai anotando o nome de todo mundo ali e cita a equipe inteira. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que houve uma preocupação, né? Aquele funcionário, ele se esmerou e ele está ali. E pra mim, quando eu vejo essa renca de nomes, assim, ou quando eu vejo um funcionário ser muito citado, eu acho que foi a análise do Nick que eu fiz, que tinha uma funcionária que era citada em praticamente todas as avaliações do Nick, né? Tanto que eu já tava me sentindo íntima dela, porque parecia que eu já conhecia ela, só de ler as avaliações, tá? Então, isso marca. Isso é o resultado de uma gestão centrada em pessoas, né? São experiências que marcam. Às vezes é uma atenção que você dá pro hóspede que você transforma o dia daquela pessoa, tá? Que você transforma, talvez, muito mais do que o dia dela, tá? Então, são lições aí que a gente aprende, né? E são lições que a gente passa também para as pessoas que interagem com a gente. Então, a importância aí de nós sermos bons líderes para as nossas equipes, né? De nós sermos bons colaboradores para a nossa cultura, de nós sermos bons prestadores de serviço para os nossos clientes, para os nossos hóspedes. É tudo de pessoa para pessoa, tá? Independente se eu vou ter uma estratégia segmentada ali para aquele tipo de persona ou se eu vou adotar esse approach um para um, tá? A gente precisa centrar nas pessoas, né? Todo o movimento, né? Quem viu aí que eu postei, que eu tentei fazer uma junção ali das eras do marketing com o comportamento do consumidor, com a escala de progressão econômica, foi desafiante, mas tá nascendo, tá saindo. A gente entende como o marketing ele foi se adaptando às eras, né, dos clientes. A gente já tá no marketing 5.0, rumo a um 6.0, que não tá muito longe, eu acredito, tá? E nós já estamos num cliente 5.0 e nós já estamos indo para uma quinta escala de progressão de valor econômico. Então, nós temos 4 hoje, né? Que é commodities, nós temos os bens e serviços, nós temos os bens, depois nós temos os serviços e as experiências. Nós temos 4, oficialmente falando, tá? Mas a quinta já tá aparecendo aí, é essa quinta que a gente vai conversar segunda-feira, dia 29, né? Com essa quinta escala de progressão de valor econômico que tá vindo aí para dar um match, né? Nesse marketing 5.0, nesse cliente 5.0, tá? Nas gerações, né? Nós já estamos entrando na geração alfa, né? E aí a gente pode entender essa geração alfa de N lentes, mas se a gente for entender essa geração alfa da lente de marketing, da lente de consumo, né? Já são clientes totalmente diferentes da geração Y, da geração X, da geração Z, dos baby boomers. Muda tudo muito rápido, né? São perfis totalmente diferentes. E qual é a próxima geração que vem depois da alfa?
porque a gente vai continuar avançando, né? Então a alfa ali, ela já tá pegando nascidos, eu acho que de 2010, 2012 talvez, ali até, né, em diante. Qual será a próxima geração, né? Qual será o que vem depois da experiência? Será que é uma experiência 2.0? Enfim, tá? É essa provocação que tô chamando vocês pra gente discutir aí nessa nova era da experiência. Pra gente conseguir entender que, né, como a Adriana falou aqui, tá? Tudo é interligado, como o Messias falou aqui, é uma roda, né? A gente precisa entender aí que tudo isso gira de maneira cíclica, que tudo se retroalimenta e que tudo faz sentido junto. Por isso que eu fiz tanto esforço de juntar, né, todas as informações numa matriz só pra ficar, pra gente conseguir entender melhor como uma coisa conecta com a outra, tá? Então, encorajar esses comportamentos certos é reconhecer quem se entrega, quem se doa. E aí é o cuidado com a experiência do colaborador, tá? É o cuidado de reconhecer aquela pessoa que realmente entendeu a sua cultura, entendeu o seu foco e deu a sua melhor entrega, tá? Então, eles terem o reconhecimento, né? E aí a gente fala, nossa indústria não remunera bem. Mas, às vezes, quem tá na hotelaria por paixão ali não tá só pelo dinheiro. Tá pelo reconhecimento, tá pela gratidão, tá pela paixão que realmente é exercer esse servir. Tá? E a gente precisa reconhecer e a gente precisa aplaudir. Isso, a gente precisa aplaudir as nossas equipes. Nós precisamos ser as primeiras pessoas a reconhecer que eles estão entregando o melhor deles, tá? E a gente mesmo, enquanto colaborador, reconhecer um ao outro, tá? Então, tô puxando vários insights aí da nossa live de ontem, tá? E aí, a última dica que eu falo que eu vou falar pouco, né? Eu tô tentando achar meu relógio aqui, eu digo que eu vou falar pouco, mas eu sempre fico falando muito, né? Pois é, né, Messias? É muita coisa, né? Vários, né? Tipo, acorda, chacoalha, acordem, Pedrinhos, acorda todo mundo que tiver que acordar aí, né? A gente precisa despertar para essa nova hotelaria. Eu não digo nenhuma nova hotelaria, porque o que a gente tá falando aqui se aplica a qualquer empresa, tá? Então, independente de quem estiver aqui que não estiver no ramo de hotelaria, isso se aplica a qualquer equipe, a qualquer líder, a qualquer estilo de gestão, né? Qualquer gestão tá valendo, principalmente, né? Focada ali em serviços, né? Que a gente tá sendo bem assertivo aqui para serviços, tá? O último item que esse relatório da Deloitte, ele traz, e assim, esse relatório ele tá em inglês, eu acho que eu vou fazer um esforcinho aí de traduzir ele pro português, porque ele tá muito rico, tá? Mas se alguém quiser receber ele em inglês, me chama no DM depois. Thaís, me manda o relatório que eu tenho interesse, né? De pegar, traduzir, de ler, enfim. Vai ser, acho que vocês vão gostar bastante, tá? Quem se interessou aí por esse tema de centralizar, né? No centro, nas pessoas, tá? Tudo que a gente faz, tudo que a gente planeja, a gente precisa colocar em ação, a gente precisa acompanhar e a gente precisa controlar, né? Que é com controle que a gente corrige, né? E tá tudo bem errar, né? A gente erra e aprende muito mais, às vezes, com os nossos erros, né? Com essas lições práticas que o Messias trouxe aqui, do que com os acertos, tá? Então, assim, a gente precisa saber errar rápido e corrigir rápido, né? Saber corrigir, ter a humildade de perceber que errou e ter uma resposta rápida de correção, tá? Então, assim, um exemplo de empresa que erra demais e erra porque gosta de errar, porque erra que aprende é a Amazon, né? A gente, só fazendo um parênteses antes da gente ir pro último tópico, a Amazon não tem um ramo aí que a Amazon não esteja hoje, né? A Amazon tem streaming de vídeo, tem livro, é varejista, né? Tá aí com entrega por drone, tentou fazer um celular, tentou fazer isso, tentou fazer aquilo. Quando a gente para analisar a Amazon como empresa, a Amazon ela é uma empresa que está na missão, que ela é focada no cliente. Eles são customer centric na raiz, na missão mesmo, tá lá expresso, tá? E assim, quando eu falei de inovação, que o Niraj fala no livro dele, eles são um exemplo maravilhoso. Eles inovam, eles vão tipo o Steve Jobs, né? Ninguém me pediu esse celular com tela, mas eu tô fazendo, né? E eu vou criar o desejo e a galera vai querer esse celular, tá? Então, assim, quando eu vejo, pra mim, umas coisas mais assertivas que a Amazon fez a nível de sair dessa imagem que a gente tem dela, né? Para além aí da Alexa, enfim, de todas as coisas que ela já fez, foi os mercados Grab to Go,
né? Aqueles carrinhos que a gente já vê, né? Essa tecnologia em outros mercados, principalmente nos grandes centros aqui do Brasil, a gente já vê alguns, né? Alguns mercados com isso. Eu ainda não tive a oportunidade, mas tô louca para conseguir, né? Desfrutar dessa experiência e ver como de você colocar as coisas no carrinho e o carrinho já fazer todo o processo ali para você. Então você entra, você compra, você põe as coisas na sacola e sai já com tudo pago. Extremamente tecnológico. Tem experiência? Tem, porque tem cliente para este serviço, né? Tem pessoas que às vezes fogem de mercado porque sabem que vão perder 1, 2 horas em fila, em isso, em aquilo, em olhar preço, em olhar produto, tal. Então assim, eles inovaram, atenderam uma necessidade, erraram bastante no caminho. Não sei se alguém sabia que a Amazon tinha tentado fazer no celular. Eu não sabia, eu fiquei sabendo quando eu fui estudar. Não tinha nem ideia que eles tinham tentado fazer no celular, né? Assim como a Google tentou fazer o Google Glass, né? Aqueles óculos também que não foram para frente, aí depois acabou vindo os óculos de realidade virtual. Então assim, eles estão dispostos a errar porque eles conseguem tirar aprendizado com o erro, né? Então nenhum processo é perdido, né? Com muito do erro do celular, se eu não me engano, eles desenvolveram a Alexa, né? Que é um dos produtos aí que a gente reconhece a Amazon de cara quando fala, né? Ainda bem que a minha não tá ativando, né? Porque eu tô chamando ela tanto. A bichinha tem um ouvido, né, de tuberculoso, como a gente chama, né? A gente chama ela num canto, ela já tá respondendo. É tipo a SIRI, que se eu chamar, que agora também ela interrompe a live pra falar comigo. Então, como essa inteligência tá, né? E tudo isso veio de erros e acertos. Foram inovações que disruptaram, né, os seus momentos ali e que vieram de erros e acertos, tá? E esses erros e acertos a gente consegue chegar neles como mensurando, controlando. Então, a importância de nós usarmos os feedbacks, usarmos os nossos indicadores para fazermos correções em tempo real. Eu não estou dizendo que você vai ter que ficar grudado no TripAdvisor, na Booking, no Airbnb, enfim, para ver o que os seus clientes estão falando de você em tempo real. Mas você precisa ter um acompanhamento bem de perto. Porque às vezes tem um hóspede reclamando dentro do seu hotel ainda. Às vezes tem um cliente que está reclamando e está dentro da sua empresa ainda. Ou às vezes ele começou a reclamar e nem chegou lá ainda. Ou às vezes ele começou a reclamar e nem cliente seu é ainda. E aí, o que você vai fazer? Né? Como é que você vai reverter isso? E como é que você vai reverter os danos de imagem e de reputação que isso pode causar? Tá? E como é que, se o seu cliente estiver lá dentro ainda, como é que você faz para reverter essa imagem? Porque às vezes você não vai ter uma segunda chance, ele não vai voltar para você tentar provar que foi um imprevisto, que foi, né, uma casualidade, que foi algo que fugiu do controle, enfim, talvez ele não vai te dar essa segunda chance. Então você tem que, correr para tentar corrigir ali, né? E aí a gente vê como é muito importante tudo que a gente falou antes, né? Dos pontos que a gente falou antes, de empoderar a equipe, de engajar, enfim, de dar autonomia, tá? Então, assim, acompanhar os feedbacks no máximo de tempo real que a gente conseguir ali, dá essa agilidade na resposta para o nosso cliente, tá? A gente conseguir corrigir alguma coisa, ou a gente, às vezes é uma informação boa que tá vindo, né? Tô indo pro restaurante tal, tô indo pro hotel tal, comemorar não sei o quê. Te marcou a tua localização. Às vezes é a primeira vez que ele vai lá, você não acha o registro desse cliente, mas você sabe que ele está indo comemorar uma data especial. Por que eu já não recebo esse cliente, né, de uma maneira especial? Porque eu já não dou um passo à frente, um passo que talvez ele não espere, né? Que foi como eu fui surpreendida pela Tivoli quando eu postei a minha foto, né, com a minha família no hotel. Eu marquei o hotel e eles vieram na minha rede social conversar comigo e agradecer pela hospedagem, né? Perguntar, poxa, se eu soubesse que você estava aqui, a gente tinha trocado um papo, não sei o que, sabe? Essas coisas de criar relacionamento, eu não esperava. Eu não marquei com esse intuito, né? Mas eu fui surpreendida. E aí eu entendi que eles têm esse monitoramento praticamente em tempo real de como o nome deles é utilizado nas redes sociais, tá? O nome, a localização, o perfil, enfim, tá? E aí a gente tem muitos hotéis que utilizam essas informações, que pegam ali de um dia para o outro e utilizam essas informações nas reuniões de start, né? Nas reuniões de início de turno, de início de dia com as suas equipes, tá? E isso é super importante, porque já é um momento de reconhecimento, né? E já é um momento de alinhamento, de correção, de melhoria contínua. Então já é um termômetro
de como a gente performou, talvez até no dia anterior, né? Porque o hóspede saiu, deu check-out, e aí já tá fresco na memória de todo mundo. Poxa, esse hóspede aqui, né? Esse relato que eu tive foi de equipes de lazer, né? Poxa, esse hóspede aqui agradeceu a equipe de lazer que estava de tarde, citou o nome da galera, então parabéns para vocês, né? Que entreteram aí, que fizeram um show aí com as crianças na tarde de ontem, vamos lá, né? Vamos continuar assim, vamos fazer uma atividade bem legal hoje. Então você já está reconhecendo, já está empoderando, já está motivando a sua equipe ali, já está mostrando o resultado, né? Dizendo, ó, o esforço de vocês aqui, ó, tá validado, o hóspede percebeu, deu resultado. Era isso que a gente queria, que legal que a gente alcançou, tá? Então, são essas as dicas que eu deixo para vocês, né? Acabou nem sendo um perguntas e respostas, acabou sendo aí mais um bate-papo. Vocês foram lindos, maravilhosos, interagiram aqui comigo. Então, eu super agradeço, tá? Lembrando, quem quiser o relatório que gerou esses insights, eu deixei os 2 livros, eu vou mostrar de novo, tá? Mas vai estar na capa da live, os 2 livros, tá? O Muita Alma Nessa Hora e o Empresa Focada no Cliente, tá? Foi o livro de abertura, foi o livro que desenvolveu a primeira parte da live. E nessa última parte a gente falou desse relatório da consultoria Deloitte, que focou aí em 7 ações que a gente precisa ter para ser focado no cliente, tá? Prometo que eu vou acabar trabalhando esse material aí no inglês, até pra gente dar uma conversada ali depois de segunda-feira, né? Quando a gente entender o que vem de novo, o que vem de novidade, tá? Espero poder contar com vocês lá também, vai ser uma aula super especial, tá? Vai ser um momento aí mais longo, numa dinâmica ali mais de aula mesmo e tal, com material, enfim. Então, a gente vai ter aí mais um momento enriquecedor juntos, tá? E aí eu prometi que hoje eu anunciaria qual é a live surpresa de sexta-feira, tá? Então, quem vem comigo conversar na sexta-feira, trazer um case maravilhoso, é a Karen Pan, que aí somos irmãs de propósito da hospitalidade, tá? @Karen Pan, procurem ela, tá? Ela é super fera nessa questão de hospitalidade, na arte da hospitalidade, e ela vem trazer a expertise dela, tá? Pra gente falar sobre a importância de mudar para evoluir. E aí o nosso pano de fundo para conversar vai ser o case do Belmont das Cataratas, que acredito que muitos de vocês aqui já devem pelo menos ter ouvido falar, que é um hotel maravilhoso que fica dentro, né, do Parque das Cataratas, lá em Foz do Iguaçu, tá? E de todo o processo de transformação, de todo o processo de mudança que ele passou para chegar ao padrão que ele é hoje, né? Um dos melhores hotéis do Brasil e na lista aí de melhores do mundo também, tá? Então é um super case que a gente vai analisar. A gente vai ter uma profissional com uma vivência riquíssima de hotelaria, tá? Nacional e internacional. Então assim, eu super recomendo que vocês não percam essa live, porque a gente vai falar muito sobre a importância da gente mudar, da gente evoluir, da gente inovar. Então, muito do que a gente falou aqui hoje, tá? Da importância de nós olharmos para as pessoas nos processos, tá? E com aplicação, com exemplos práticos, né? Da vivência dela e tendo como plano de fundo o Belmont Cataratas, tá? Que é um hotel maravilhoso. Então, convido vocês para esse bate-papo e amanhã a gente vai falar de como fazer, né, para oferecer experiências diferenciadas, sejam para os nossos hóspedes de meio de hospedagem, seja para os nossos Airbnb, seja para o nosso, né, imóvel de temporada, enfim, independente de onde a gente vai receber esse hóspede, como é que a gente pode encantar ele, né, com medidas aí diferentes. Esse aqui já falou muito aí, né, de algumas dicas e tal, mas amanhã eu vou vir com um banco de perguntas e respostas também, de como é que eu faço para encantar sem dinheiro, como é que eu faço para encantar sem tempo, como é que eu faço para encantar se o meu gerente não deixa, se a minha rotina não deixa, se eu sou um Airbnb e os meus, né, e a minha cidade não sei lá, não tá nessa vibe e eu quero fazer, mas eu não consigo achar espaço, tá? Então a gente vem aí com uma visão diferente, né? Tentando abraçar todo mundo aí, tentando abraçar imóvel de temporada, Airbnb e meios de hospedagem, tá bom? Então, agradeço a todo mundo que esteve aqui, firme e forte comigo no ao vivo. Muito obrigada pela interação de vocês. Estou muito feliz de ter tido a honra de ter vocês aqui acompanhando comigo, né? Essa quase 1h e pouquinho de live, porque eu falo que eu vou falar 30 minutos e acabo falando o dobro, às vezes o triplo. Então, obrigada, gente,
de coração. Tenha uma excelente noite, né? Um excelente descanso e nos vemos amanhã. Amanhã é 8h30, tá? Amanhã vai ser meia horinha mais tarde, mas venham aí preparados com as suas dúvidas, tá? Venham aí preparados com as suas perguntas, tá? Quero ouvir perguntas de vocês, tá? Não adianta eu trazer banco de perguntas, mas eu quero ter perguntas de vocês aqui também. Thaís, eu sou da cidade tal, o que eu posso fazer? Né? Thaís, eu tô no destino tal, que sugestão que você me dá? Aproveitem aí que amanhã vai ser tipo uma consultoria, uma mentoria, né? Uma consultoria aqui coletiva, tá? Então, venham aí que amanhã eu quero que seja uma troca super rica, tá bom? Então, beijo, gratidão, nos vemos amanhã, 8h30 da noite. Tchau, tchau, pessoal!